E foi uma semana muito difícil, porque a gente perdeu meu tio, mesma semana também perdemos o irmão Toninho. E até comentei com o Júnior, foi que semana difícil, que mês difícil, muita gente no hospital, a irmã Tina ainda em casa, ela não precisou fazer cirurgia, né, mas está lá, precisa ficar de repouso. Quantas pessoas, situação difícil esse mês, mas nós estamos aqui, amém? Como diz o hino de Jó, Deus deu, Deus tomou. Como que a gente vai entender? Não tem como a gente entender, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. Jó não sabia da conversa de Satanás com Deus, você sabia disso? Jó estava lá na vida dele, normal, tranquilo, tocando lá a fazenda dele. E aí Deus chamou o Satanás e falou, tá vendo lá meu servo Jó? E onde é que o diabo estava? Nas regiões celestiais. Não pense que ele está no inferno, não tem ninguém no inferno ainda. A Bíblia fala que o inferno vai ser inaugurado com a besta e o falso profeta. Não pense que ele está no inferno, ele está por aí. Só que hoje ele não pode mais chegar diante de Deus e falar, mas também tal pessoa lá te serve porque você dá tudo para ele. E Deus vai falar, não, já te provei pela vida de Jó que é possível. É possível ter tudo, é possível não ter nada e seguir seguindo a Cristo. Amém. Como disse Paulo, em cima, embaixo, o passado, o porvir, o presente, o porvir, nada nos separará do quê? Do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. E o que a gente tem que fazer? Aceitar. Deus fala sim, mas às vezes ele fala não. Os 10 mandamentos começam com todos não. Não. O endemoniado gadareno, quando ele se converteu, a primeira coisa que ele pediu, o que ele recebeu? Um não. Que ele falou, deixa eu ir com você. Jesus falou, não. Será que se fosse eu, se fosse você, já ia abandonar Jesus naquela hora? A Bíblia fala que quando Jesus voltou novamente em Decápolis, todo mundo já sabia quem ele era. Por quê? Porque ele ficou lá fazendo o quê? Evangelizando. Aleluia. Em 1 Reis, se eu não me engano, 19, tem um versículo que quando os filhos de Israel estão perguntando para Deus, por que tanta aflição, por que é tão difícil, por que é tanta luta? E Deus responde, fui eu que fiz isso. E às vezes a resposta de Deus para a gente é essa, Deus, por que você levou meu tio? Fui eu que fiz isso. Por que você levou meu pai, Deus? Fui eu que fiz isso. Aleluia. Por que é tão difícil viver com o que ganha? Por que é tão difícil essa luta dessa vida? Deus vai se responder, fui eu que fiz isso. Aleluia. Para quê? Para que a gente possa ver em tudo as mãos do Senhor. Aleluia. Em todas as coisas. O próprio Senhor Jesus falou, se possível for, passe-me desse cálice. A resposta de Deus foi um silêncio. Se você quiser chegar no céu por outro intermediador que não seja Jesus Cristo, a resposta de Deus vai ser este mesmo silêncio. Não dá. Não tem como a gente chegar no céu sem um intermediador que é Jesus Cristo. Amém? Mas vamos entrar na palavra. Aleluia. Coloca por gentileza. Deixa eu olhar aqui. Aleluia. Provérbios 17, 24. Aleluia. Enquanto coloca lá, irmãos, alguém aqui tem medo de pregar? Tem medo de subir aqui e falar? Pode levantar a mão, fala a verdade. Bispo, olha essas pessoas e coloca elas para subir aqui. É sério? É sério? Qual é a melhor forma de você ser testado, você ser provado e você vencer as suas lutas? É você encarando. Se você ficar fugindo, você nunca vai conseguir. Não fuja da responsabilidade. Se prepare. Quem aqui tem Bíblia? Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Se não tiver, a gente vai arrumar uma Bíblia para você. A igreja compra e dá uma Bíblia para você. Ó, não tem? Já sabe ler? Já sabe ler, né? Então tem que ter uma Bíblia. Irmãos, ó, quem conhece essa Bíblia aqui, ó? Bíblia de Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes. Irmãos, essa Bíblia aqui, para todos os temas, ela tem um esboço. Muito fácil, muito simples. O bispo uma vez falou para mim, pregar a palavra de Deus é subir aqui e falar que Deus é bom e o diabo não presta. Não é verdade, bispo? Amém? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diga pneuma ultramicroscópico silico vulcano coniótico.
Melhor achar, né? A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Palavra forte esse versículo. O único versículo isolado fala muito com a gente. E eu quero falar de alguém nessa Bíblia que é narrado e que por muito tempo o pessoal achou que ele era uma lenda. Por muito tempo o pessoal achou que era uma fábula, porque até então só tinha as histórias, só tinha a Bíblia, não tinha outra coisa que comprovasse. Só que recentemente acharam o túmulo dele. Sabe quem é? Quem na Bíblia teve os olhos vazados? Quem lembra? Sansão. Sansão teve os olhos vazados. No livro de Juízes, a partir do versículo 13, vemos a história de Sansão. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver que é a pior ruína de Israel, ou do povo de Deus, é o livro de Juízes. Que foi quando eles falaram, não, foi terrível. A gente tem histórias daqui desse livro de Gideão, que ele tinha o seu exército. Tinha ou não tinha? Jefté tinha o seu exército. Outras pessoas aqui, Débora também foi uma líder nesse livro. Mas Sansão não tinha um exército. Por que Sansão não tinha um exército? Sansão não tinha um exército porque ele sozinho era um exército. Ele sozinho era um exército. E Deus levantou esse homem com um dom extraordinário que a gente não vê em outro canto da Bíblia. Pelo menos eu comecei a olhar e falei, não tem tão forte assim, tão enigmático que você olha assim e fala, nossa, isso daqui nos dias de hoje a gente não vê. Será que a gente não vê? Um pouquinho antes a gente vê a história de Jefté. Jefté, ele venceu uma batalha, mas ele fez uma coisa que, se realmente ele fez isso que ele falou, foi terrível. Ele falou, se eu vencer a batalha, o primeiro ser vivo que me receber na minha casa eu vou oferecer ao Senhor, em holocausto. Por quê? Porque ele achou que era o cachorrinho que ia vir encontrar com ele. Mas pro azar dele, quem veio encontrar com ele foi a filha dele. Ele fez isso? Não sei. Se ele fez, ele errou. Se ele fez, ele errou. Porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. E o povo de Israel ficou 40 anos cativo até a chegada de Sansão. E a Bíblia fala que Sansão tinha umas características. Sansão era o quê? Nazireu. E ele era nazireu porque ele nasceu em Nazaré? Não, nada a ver. Peguei vocês, né? Nazireu era uma condição. A Bíblia fala do pai de Sansão, que se chama Manoá, um danita, da tribo de Dan. E não fala o nome da esposa dele, mas fala que a esposa dele tinha uma característica. O que ela era? Ela era estéril. E o anjo do Senhor apareceu para ela e falou, terás um filho, conceberás, e ele será nazireu. Ou seja, na sua cabeça não passará navalha, não pode nada que venha da uva, nada, não é o vinho, é da uva, nada que venha da uva ele pode. Ele não pode chegar perto de corpo morto. As características. Aí eu te pergunto, é fácil seguir isso? É fácil seguir a vontade de Deus? Será que só ele que errou? Ou quantos na Bíblia que era tão simples tomar uma decisão e às vezes tomou uma decisão errada? Mas aí Manoá fala para a esposa dele, falou, não é possível, por que ele apareceu para você e não apareceu para mim? Então se for de Deus mesmo, eu quero que apareça para mim. E o anjo do Senhor apareceu para Manoá. E o que ele fez? A Bíblia fala que ele foi assar um cabrito. E Manoá era crente. Porque só crente mesmo vê o anjo do Senhor e decide fazer um churrasco. Falando em churrasco, hein, Júnior? Já está na hora, né? Gente, a gente fez uma churrasqueira aqui atrás. Ó. A gente faz um churrasco para comemorar as coisas. E quem é esse anjo do Senhor que apareceu para Manoá? O próprio Jesus Cristo. Aí você vai falar, não é possível. Jesus Cristo? Sim.
temos aqui a evidência perfeita de que ele era Jesus Cristo. Sabe por quê? Quando ele apareceu para Manoá, o que Manoá fez? Ofereceu esse cabrito em holocausto. Se ele não fosse Jesus, ele ia falar: não, eu sou servo igual a você. Não, a Bíblia fala que ele consumiu aquele holocausto, ou seja, ele recebeu aquele altar de incenso. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E este era o próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu ali para Manoá e falou: você vai ter um filho que vai livrar o povo das mãos dos filisteus. E nasce Sansão. E a Bíblia fala que ele ia crescendo. Mas, Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo. Tudo. Mas não deu certo. Não como deveria. Muitas das decisões dele, ele decidiu se apartar de Deus. Sansão, ele decidiu tomar uma mulher filisteia, sendo que ele era para destruir os filisteus. E os pais de Sansão falam: Sansão, não é possível, mas não é possível que não tenha uma esposa aqui que te agrade? E ele fala: eu fui lá e vi. Como é que você vê alguma coisa? É com os olhos. Ele viu. E ele falou: vai lá e falou para o pai dele: vai lá e toma ela como minha esposa. Eu quero ela, é o que eu quero. Eu vi. E aí o pai dele foi. Fez todo o cerimonial de casamento. E a Bíblia fala que Sansão, deixa eu ver aqui qual que é o versículo. No 14, versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe Tímina, chegando às vinhas de Tímina. Vinha tem o quê? Uva. Se ele não podia nada da uva, ele estava fazendo o que ali? Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Ele não podia nada da uva. Estava fazendo o quê? Estava lá sentindo o cheiro, sentindo o aroma. Como é que é? Como é que é o pecado? Será que o pecado é bom? Será que o pecado é legal? Será que se eu pecar um pouquinho vai acontecer o quê? Continua o versículo 6, por favor. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou o leão como rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Todavia nem seu pai e sua mãe... nem seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Eu achei interessante esse versículo, porque ele pegou um leão pela boca e rasgou o leão no meio. Só que a Bíblia não para aí, ela continua, como quem rasga um cabrito. E eu te pergunto, você já rasgou um cabrito? Já, bispo? Se desenhar um cabrito num papel, a gente rasga, né? O jeito que a Bíblia fala é tão simples. Ele rasgou como quem rasga um cabrito. Eu nunca rasguei cabrito. Não é verdade? Como quem rasga um cabrito. Mas vamos continuar, vai para o 7. Desceu e falou àquela mulher dela e se agradou. Continua. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se, olha que palavra interessante. O que Sansão fez? Tem Bíblia, talvez alguma sua aí diga: e desviou-se do caminho. Apartou-se do caminho. Para ver o quê? Para ver o leão morto. E Nazireu. Pode chegar perto de coisa morta? Mais uma vez, por que ele foi lá? Talvez ele falou: eu fui lá nas vinhas, eu achei que ia cair um raio sobre mim, mas não aconteceu nada. Eu vou ali, não vai acontecer nada, ninguém está vendo, né? Porque ele não contou para o pai e para a mãe dele. Pode ver, eles vão por outro caminho, porque os pais dele não souberam que ele rasgou o leão no meio, como ele rasga um cabrito. Para ele é fácil rasgar cabrito, leão.
E o que tinha nesse leão? A Bíblia fala que tinha o quê? Um favo de mel. E aí eu te pergunto, mel é ruim? Não, mel é bom, não é? O problema não é o mel. O problema é onde está o mel. O problema é a gente querer achar coisa boa no pecado. O problema é a gente querer achar motivos para fazer as coisas corretas nos lugares errados. E mais uma vez, Sansão falou, eu fui lá na vinha, não aconteceu nada. Toquei no corpo morto, não aconteceu nada? Acho que esse voto aí é piada. Acho que isso daí era mera formalidade. Acho que não precisa de tudo isso. Mas Deus, ele é longânimo. Tá certo essa palavra? Animo, longânimo. Ele vai dando corda, ele vai... E Sansão também foi indo. Falou, aconteceu nada, não acontece nada. Talvez ele começou a achar que ele era o cara. Talvez ele começou a pensar, eu sou o cara. Porque essa é a função do diabo. O diabo, ele não quer te destruir. Se você se achar o máximo, o diabo alcançou o objetivo dele. Porque a gente está aqui cantando, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Senhor, eu quero ser como criança. E aí acontece alguma coisa, como é que a gente faz? A gente sai igual o McGregor, né? Quem lembra do McGregor? Peito estufado, assim, ó. A função do diabo é essa, fazer você se achar o máximo. Continua, por favor. 8. Tomou o favo de mel das mãos e foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que era do corpo do leão que o tomara. Por quê? Ele sabia que estava errado? Sabia. A vida inteira cresceu na igreja. Não tinha igreja, mas enfim, ele cresceu conhecendo a palavra do Senhor, sendo ministrado. Filho, você não pode isso. Filho, você não pode aquilo. Filho, você é separado. E ele é separado, ele é o quê? Ele é escolhido. Sansão foi escolhido entre os escolhidos, que é a nação de Deus. Eu até brinquei, estava lá em família, eu falei, eu tenho certeza que eu não fui adotado. Sabe por quê? Se minha mãe pudesse escolher, você acha que ela ia me escolher? Claro que não. Sansão foi escolhido dentre os escolhidos. Olha que privilégio que tinha Sansão. Eu ia escolher sim. E o que Deus dá para Sansão é um negócio surpreendente. O que ele deu? Força. Sansão não era uma montanha de músculos, porque a Bíblia fala, mais para frente a gente vai ver aqui, que ninguém sabia de onde vinha a força de Sansão. Você olhava para ele e você não entendia. E a Bíblia fala que Sansão ele tinha força porque ele não podia? Não. Não é por causa do cabelo. Porque ele rompeu os 3 votos do nazireado. Se ele tivesse só cortado o cabelo, não ia acontecer nada. Ele já tinha provado do vinho, ele já tinha tocado em corpo morto, por último ele vai cortar o cabelo. Continua o versículo, por favor. Descendo, pois, seu pai e sua mãe na casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer o quê? E como é que é a festa dos jovens? Mé. Tinha cabrito também. Cabrito e... Por que a Bíblia fala como costumavam fazer os moços? Porque era diferente das festas que davam os mais velhos. Salomão também. Salomão teve uma vida totalmente devassa, mas pouco antes de morrer ele falou: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Por quê? Porque quem vai num velório, irmãos, quem vai numa festa não está preocupado com o dia de amanhã. Só quer beber, só quer... Fala, não, vou viver o hoje, é o aqui e o agora. Mas quando você vai num velório, que você vê uma pessoa que já está falando lá no meu tio, sepultar um corpo perfeito. Se não fosse a queda, um homem de 71 anos, construtor de casas, pelo menos contei umas 12 que ele fez, estava no 10º andar de um andaime, 71 anos, lúcido,
Um descuido, o que aconteceu? Ele caiu e ele morreu. Aí o que brota na... Terceiro andar. É o 10 metros, terceiro andar da casa que ele estava. Quando a gente vê o meu tio lá, o que a gente faz? Eu não subo mais em andaime. Ou então eu vou subir da maneira correta. Cadê o equipamento de segurança? Por quê? Porque quando você está nessa situação, brota em você a prudência. Eu não, se esse daí está aí, amanhã pode ser eu. Estava até conversando com o irmão Pedro, ele falou, nossa, eu já subi em andaime assim, olha como é perigoso. Né, irmão Pedro? Perigoso. Fiquei sabendo. Mas ele estava com o equipamento de segurança. Ele amarrou. Ele é descuidado também, ele não amarra não. O dia tinha amarrado ele. Ai, irmão Pedro. E o que acontece? Brota a prudência. Continua o versículo, por favor. Sucedeu que, como ouvisse, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Pode seguir? Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei... Eita, linguagem difícil, né? 30 camisas e 30 vestes festivas. Sabe o que é isso daqui? Sansão estava se achando tão cara que ele começou até a fazer piada com as coisas de Deus. Começou até a brincar. Falar, não aconteceu nada. Eu já bebi, eu já fui lá no corpo morto. Não aconteceu nada. Vou começar a brincar, vou fazer piada. E Sansão faz piada com as coisas de Deus. Porque quem deu a força para Sansão foi o Senhor. E Sansão, ele não era... Às vezes a gente lê a Bíblia assim e não percebe, mas Sansão, ele não tinha força a qualquer momento que ele quisesse. Se você perceber os feitos de Sansão, a Bíblia deixa bem clara que veio o Espírito do Senhor, o apoderou, se apossou dele de tal maneira e ele fez aquela coisa. Se ele quisesse usar a força dele contra os filhos de Deus, eu tenho certeza que ele não ia conseguir. E a gente vai ver isso mais pra frente também. E acabou que o pessoal não tem como decifrar um enigma desse, não tem como saber. O que eles fizeram? Nessa esposa que ele teve, essa lá da... O pessoal, os filisteus fizeram ela falar. Fizeram ele falar, ó, pega dele, força ele te falar o que é esse enigma para que a gente possa descobrir. E o que ele fez? Ele aumentou um chaveco da mulher, foi lá e contou. Foi lá e contou. O que aconteceu? Os filisteus falaram o enigma e ele ficou bravo. De tal forma que ele foi lá e matou 30 homens filisteus e arrancou as suas roupas para dar para aqueles homens. Quando ele voltou para aquela cidade, o que aconteceu? A mulher dele já não era mais dele. O pai dela falou, eu achei que você não vinha mais, eu dei a sua esposa para outro homem. Aí ele falou, você não fez isso não. Aí ele falou, não, tem aqui a minha filha menor, inclusive ela é mais bonita, até fala que ela é muito formosa, fica com ela. Ele falou, não, isso eu não vou fazer não. Sabe o que ele fez? A Bíblia falou que ele arrancou os portões da cidade. Não é um portãozinho, era o portão da cidade, o portal inteiro, junto com os umbrais, né, das portas. Levou de Gaza até Hebron e jogou em cima de uma montanha. Mas fala, ele arrancou dali e jogou ali? Não, são 65 quilômetros. Imagine você arrancar o portão da cidade inteiro, carregar 65 quilômetros e jogar em cima de uma montanha. Consegue imaginar isso? Tem algum outro na Bíblia que fez um feito assim? Eu acho que não, né? Uma pessoa tão forte fisicamente assim, que o pessoal olha e fala, mas de onde vem essa força? De onde vem? O que esse cara tem? Ele falou, já fiz tudo isso, já matei um leão com a mão, arranquei o portão da cidade, já matei 30 homens. Depois a Bíblia fala que ele voltou lá, e eu fico intrigado, porque a Bíblia fala que houve tal carnificina.
que será que Sansão fez naquela cidade? E Sansão estava se achando o cara. Não acontece nada, tranquilo. E Deus vai deixando. E Sansão vai indo. E ele volta, e o que acontece? Ele se acerta, ele se conserta, ele volta para o caminho? Não. Mais uma vez, a Bíblia fala que ele viu. E se vê com o quê? Com os olhos. Ele viu o quê? Uma mulher chamada Dalila. Ela fala, não, achei o amor da minha vida. Ó, Dalila. E ele vai. E ele se casa com Dalila. E o casamento deles é uma maravilha, porque ela mentindo para ele mentindo para ela o tempo inteiro. Julgo desigual. Em toda a Bíblia, Deus condena o jogo desigual. O que Sansão faz? Casa com Dalila, uma mulher filisteia. Uma mulher filisteia. A ponto de que os filisteus fazem a mesma coisa. Dalila descobre do que é a força dele. E ela chega e fala, se você me ama, fala para mim de onde vem sua força. E o que aconteceu? Ele mentiu para ela. Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele, de uma força enorme, vai lá e destrói todo mundo. Ah, você não me ama. Se você me amasse, você teria contado. Se você me amasse de verdade, você teria falado. Eu acredito que passa um tempo e acontece de novo. Chega uma segunda vez. Se você me ama, conta o que aconteceu. Por que você é tão forte? Mais uma vez ele mente para ela. Ah não, você não me ama. Se você me amasse. Chega uma terceira vez. E essa vez foi fatal. Porque se você me amasse, você contaria o seu segredo. É o que ele fala. Se você se cortar os cabelos da minha cabeça. Por quê? Porque ele já tinha provado do vinho. Já tinha tocado em corpo morto. Faltava cortar o cabelo. E se você ler na Bíblia, você vai ver que... Quem é que corta o cabelo de Sansão? Não. A Bíblia fala que um moço cortou o cabelo dele. Como que alguém corta o cabelo de outra pessoa e essa pessoa não percebe? Dormindo? Dormindo? Mé. Teve uma outra situação que Sansão, para se vingar dos filisteus, pegou 300 raposas, colocou fogo, ele amarrou de alguma forma, colocou fogo e soltou nas vinhas. E queimou toda... As vinhas não, é as vinhas? Deixa eu ver. Seara, é. Queimou toda a seara dos filisteus. E aí eu vou te perguntar, você já pegou uma raposa? Sansão pegou 300. Imagine domesticar 300 raposas. Ó, fica aí que eu vou ali buscar sua irmã, vou buscar tua tia, vou buscar... Como que se pega 300 raposas? Numa outra situação, Sansão, isso eu acredito até que foi armado, porque o povo de Israel amarrou Sansão, falou, não me mata, me leva lá. E levaram Sansão amarrado. E os filisteus acharam, pronto, achamos a solução para o problema, a gente vai matar ele. E a Bíblia fala que ele rasgou aquelas cordas como se fosse cordão, barbante queimado. Ou seja, nada. E ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. 1000 com uma queixada. Ó, pá, pá, pá. E não foi um de cada vez, numa fila indiana, não. Deve ter vindo todo mundo de uma vez. Por quê? Porque a gente precisa destruir esse cara. Olha os feitos que esse homem tinha nas mãos. Tinha tudo para dar certo. Mas ele caiu na lábia da mulher. Ele caiu no segundo chaveco da Dalila. No terceiro chaveco da Dalila. Sansão errou e contou o seu segredo.
Quem mais na Bíblia era nazireu? Quem lembra? Tinha 3. Quem são os 3? Samuel, Sansão e Não, Jesus não era não. Aí vocês caindo na frente de novo. João Batista, gente. Para ver se vocês estão ligeiros, ver se vocês estão acordados. Jesus não era nazireu. Jesus falou: eu sou um beberrão. Por que vocês condenam João Batista? Ele que se apartou do vinho, eu que sou um beberrão, vocês reclamam? Não tem como agradar o povo de Israel. Tanto que eles estão em guerra até hoje, não estão? E a guerra de Israel hoje contra Hezbollah, contra Hamas, ambos são 2 inimigos de Cristo guerreando. Ambos são 2 inimigos de Cristo. Infelizmente. Porque até hoje Israel não reconhece Jesus como único e suficiente Salvador da vida deles. Obviamente que não todos, tem muito judeu hoje que se converteu, mas eles esperam ainda o Messias. Mas vamos voltar aqui. E Sansão vai lá e conta o seu segredo. Provavelmente estava lá bêbado, veio um homem e cortou os cabelos dele, ele não percebeu. E este versículo eu quero fazer questão de ler para você. Sansão é traído por Dalila. Está no versículo 16. No capítulo 16, melhor dizendo, no versículo... Deixa eu achar aqui. Mas você sabe o que eu vou falar? O versículo? Não, não é isso não. Cadê, meu Deus do céu? O 19 aqui mostra que o homem cortou os cabelos. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ele a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão foi brincando com as coisas de Deus, fazendo piada, fazendo chacota. Quando ele mais precisou, ele não sabia, mas Deus tinha abandonado ele. Que triste fim de um homem que tinha tudo para dar certo. Eu acredito que ele sozinho poderia ter destruído Gaza inteiro. Os filisteus hoje é Gaza. Ele sozinho talvez teria destruído todos os inimigos. Talvez se ele tivesse cumprido aquilo que Deus tinha determinado para ele. Mas ele decidiu ir por outro caminho. Ele decidiu e falou: não, isso não tem nada a ver, isso é balela. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. O que fizeram com Sansão? Qual foi a primeira coisa que fizeram Sansão quando ele perdeu suas forças? Vazaram os olhos. Com os mesmos olhos que ele viu a primeira esposa, com os mesmos olhos que ele viu Dalila. O diabo sabe exatamente aonde tocar na gente. Ele sabe, ele está aí há mais de 6.000 anos estudando o ser humano. Ele sabe. Ele sabia onde tocar Sansão. E foi com os mesmos olhos que ele viu Dalila, foi os olhos que vazaram dele. Pegaram ele e colocaram para fazer o quê? O trabalho do jumento? Andando em círculo. Isso que aconteceu com Sansão. Mas Sansão abandonou Deus, mas Deus não abandonou Sansão. Se você continuar lendo o versículo, você vai ver que a Bíblia fala que e o cabelo de Sansão começou a crescer. Ele quebrou o voto com Deus, mas Deus não. A gente pode ser infiel, mas Deus continua sendo fiel.
Às vezes a gente está aqui errando e errando consciente como Sansão, e Deus está falando, não é por esse caminho. E às vezes a gente quebra a cara, como quebrou a cara Sansão. E a Bíblia fala que Sansão pede para um moço, me leva no... Porque ele estava lá fazendo o trabalho nem sei qual animal, se é um jumento, nem lembro. Do boi, enfim. Andando em círculos lá. E aí fala, traz Sansão para a gente zombar dele. Não era ele que zombava de Deus, que fazia piada com as coisas de Deus? Traz Sansão agora para a gente zombar dele. E eles levam Sansão e está todo mundo lá, certeza que rindo, zombando dele, batendo nele. E ao que ele fala para um homem lá, me leva nas colunas principais dessa casa. E a Bíblia fala que ele foi levado lá e ele fez uma oração. Deus, ainda essa vez, perdão, Deus, me perdoa, agora eu entendi que eu errei, agora eu sei que eu não podia ter feito isso, me perdoa, Senhor. E a Bíblia fala que o cabelo de Sansão começou a crescer. E o que ele fez? De braços abertos, ele derrubou as colunas principais e matou mais de 3.000 filisteus que estavam ali zombando dele. Agora eu te pergunto, Sansão se matou? Ah, não querem responder? Achar que é pegadinha de novo, né? Vou até beber uma. Não. Sansão não se matou. Sansão deu a sua vida. Ele deu. De livre e espontânea vontade. Ele falou, para que eu faça agora de vez a sua vontade, mesmo que eu morra, agora eu vou fazer a sua vontade. Ainda que isso custe a minha vida, agora eu vou fazer a sua vontade. Mesmo que seja tarde demais, mas eu vou fazer a sua vontade. E assim como Jesus, de braços abertos, ele fez a missão que ele nasceu para ser feito. Que ele nasceu para isso mesmo, irmãos. Não adianta, ele era um homem de guerra, assim como Davi. Davi era um homem de guerra. Você sabia que quando Davi ia para uma batalha, ele não matava só os soldados? Ele matava os soldados, as mulheres dos soldados, os filhos dos soldados e os animais dos soldados. Terrível. Davi, vai lá e mata 100. Vou matar 200. Muito sangue nas mãos. Davi era um homem de guerra. Davi não matou só Golias, ele matou Golias e os irmãos dele, que também eram gigantes. Homem de guerra. Baixinho invocado. Se bem que o pessoal acha que ele era baixinho, mas não era, sabia? Estudos estimam que ele tinha 1,70 m. Não que seja lá essas coisas. Mas não era tão baixinho assim. Eu tenho 1,74 m. Os 4. Não, estava errado. Eu tenho 1,74 m. É a minha altura. Se meter até nisso. A altura dele não estava medindo, não. No livro de Hebreus, no livro... O que foi? O que eu perdi? Ah, tirar a palmilha. É. Deve ser isso. Não, deixa 1 centímetro a mais. E no livro de Hebreus, traz ele como um herói. Se ele tivesse se matado, não seria um herói. Deus não ia dar força para Sansão se matar. Deus não ia dar força para Sansão se matar. Sansão, no seu último momento, ele pôde fazer a oração correta, que é pedir perdão. Senhor, me perdoa. E Deus atendeu o chamado dele. E aí eu te pergunto, mas e hoje? Será que existe alguma pessoa igual a Sansão? Com força física, obviamente não. A lenda, sim, é Hércules. Esse sim é uma lenda. Filho de Zeus com Atena? Sei lá, nem sei. Semideus. Tão forte que carregava o mundo nas costas. Ah, vá. Minha Bíblia fala que Deus sustenta o globo terrestre. Aleluia! Glória a Deus. Que ele mede os céus a palmos. Então, Hércules sim é uma lenda. Sansão não. Mas o que você consegue aprender com Sansão?
Não ser desobediente, ou ser obediente, né? É fácil? Claro que não. Como a gente falou aqui, às vezes a gente pergunta a Deus por quê, por quê, por quê? E Deus ou fica em silêncio ou a resposta vai ser a mesma: fui eu que fiz isso. A gente não entende. Jó esgotou todos os pontos de interrogação que ele tinha na vida dele, perguntando por que ele estava passando por aquilo, a ponto que Deus falou assim: quem é você, ó homem, para questionar os desígnios de Deus? Jacó, a Bíblia chama Jacó de verme. O seu verme. Eu fiz isso. A Bíblia fala do vermezinho de Jacó. Às vezes a gente quer bater de frente com Deus, a gente não enxerga um palmo além do nosso nariz. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã, ou daqui a pouco. Tem gente aqui que eu acho que não sabe nem o que vai almoçar. Estou mentindo? Então. Então alguém vai cozinhar, né? Isso já sabe. E se tinha um homem forte que era movido pelo Espírito Santo, a Bíblia fala de um homem forte também movido pelo Satanás? Fala. Quem era um homem tão forte que tinha força para destruir grilhões, tinha força que ninguém poderia prendê-lo, que andava nu nos sepulcros? Quem é esse cara? Olha aí, mais um exemplo de força física na Bíblia. A Bíblia fala que ninguém podia prendê-lo. O que eles fizeram? Pegaram o gadareno e colocaram no cemitério. Resolvemos o problema. Agora ele não vai mais interferir aqui na cidade. Aí, sei lá, mas também igual o gadareno não vai existir uma outra pessoa hoje. Será que não? E a resposta é a mesma. Com força física, não. Mas as características do endemoniado gadareno é o que mais tem aí fora. Por quê? Que ele trazia morte, veio dos sepulcros. Dentro dele tinha uma rebelião, ninguém podia prendê-lo. Quem aqui era assim antes? Eu vou usar a pastora Cida como exemplo porque ela já cansou de falar aqui em cima. Antes de eu ser crente, ninguém podia comigo, não é verdade, pastor? Não é? O bispo orou muito pela pastora Cida, né? Uma característica do endemoniado gadareno. Eu não levo o desaforo para casa. Se falar aqui é na lata. O que é isso? Isso é rebelião. Que a Bíblia manda a gente oferecer o outro lado. Hoje está difícil achar alguém para dar cara. Outra característica do endemoniado gadareno: falta de domínio próprio. Porque muitas vezes havia prendido e ele se soltava. E a pior característica do endemoniado gadareno: ele era religioso. Porque quando viu Jesus, correu e o adorou. Mas é uma adoração falsa. Tão falsa que quando ele vê Jesus, ele não chama Jesus de Senhor. Você já reparou isso na Bíblia? Todas as vezes que os discípulos chamam Jesus, reconhecendo quem ele era, chamava de Senhor Jesus. E aqui ele não chama de Senhor, ele chama só de Jesus. Uma adoração falsa. Será que existe muita gente aí com adoração falsa? Deixa abaixo, né? Deixa abaixo. Estava comentando com a minha mãe que eu não vou falar o nome da igreja por questão de respeito, mas a igreja estava vendendo cargo por 17 mil reais. Você quer ser pastor aqui? 17 mil eu te coloco como pastor. Você está no interior de São Paulo, quer vir para São Paulo? Vou te mandar o preço. O que eles estão fazendo? Estão zombando com as coisas de Deus, brincando com aquilo que o Senhor deu. A igreja tem culpa? Claro que não. A igreja está salva. Mas essas pessoas que estão zombando de Deus, se eles não se consertar, o que vai acontecer? Estão literalmente com os olhos vazados. Não estão enxergando o que estão fazendo da casa do Senhor um comércio. Ganância. Topa tudo por dinheiro. Por dinheiro eu faço tudo. Ainda mais em nome do Senhor. Não é verdade? Fica de pé. Amém?
que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, combater todas essas características hoje do endemoniado gadareno. Que este sim é o que está levando hoje o pessoal para a perdição. Infelizmente. Infelizmente. Aqui nessa Bíblia, nesse manual, diz o que nós devemos fazer, como fazer, mas infelizmente o que a gente quer fazer, a gente quer ir por outro caminho, a gente quer, assim como Sansão, ir por outro caminho. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu quero, será que é legal, será que é bom? Fica onde você está. Aleluia. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Permaneça no caminho. E quem é o caminho? A Bíblia fala que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos falam: Senhor, não conhecemos o caminho, mostra o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro intermediador, não há outro. Se você tentar chegar aos céus sem passar pela cruz, infelizmente não vai chegar lá. Amém? Vamos fazer uma oração. Se alguém quiser de uma oração, alguma coisa, o bispo está aqui para orar. Aleluia. Amém? E a gente... Bispo, essa foi a palavra, bispo. Amém. Está com o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O ano que vem, 2025, pelo menos umas 12 vezes só aqui na igreja para o Luiz pregar. Mais umas 12 para o Júnior, umas 12 para... Vai ser a bênção. Em nome de Jesus. Amém? Quantos recebeu essa palavra?